Olá, hoje é sexta-feira, 26 de agosto. O serviço oferecido pelo Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da UPF, criado em parceria com a Receita Federal, está servindo de modelo dentro e fora do país. Um bate-papo com o escritor Fábio Yabu, autor da obra A Última Princesa, que está em Passo Fundo para o projeto Livro do Mês. Hoje tem dica de cinema para o fim de semana e ainda no quadro Acorde, o trabalho da banda passofundense Rap Jack. O Canal de Notícias está só começando com essas e outras informações. Então fique com a gente porque aqui você encontra mais conteúdo. Costa Rica e Brasil são dois países diferentes em tamanho e cultura, mas com dificuldades bem parecidas. As duas nações enfrentam problemas no setor contábil e de declaração do imposto de renda. E aqui em Passo Fundo, o NAF, Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da UPF, criado em parceria com a Receita Federal, está servindo de modelo dentro e fora do nosso país. Aqui no gabinete do delegado da Receita Federal de Passo Fundo, uma visita ilustre. O Manrique é professor da Universidade Nacional Técnica da Costa Rica. Ele está em Passo Fundo para conhecer de perto o trabalho realizado pelo NAF, o Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da UPF, projeto ligado à Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade. É algo que temos que melhorar. A situação dos estudantes, a necessidade de que participem, de que estén ativos, de que generem eles experiência e contribuam com a educação da sociedade. É algo importante e creio que em Brasil e em Costa Rica é uma necessidade. O encontro serviu para aproximar o professor costarriquenho dos integrantes fundamentais para o andamento do projeto. A professora Mirna, do curso de Ciências Contábeis, está à frente do NAF há um bom tempo. A dificuldade que o núcleo enfrentou no início foi superada. Só este ano, o NAF já fez mais de 500 atendimentos. E uma entidade da Europa, que se chama Eurosocial, fez a divulgação dele em toda a América Latina, até para desenvolver os países da América Latina, educação fiscal, porque eles também, como o Brasil, têm bastante déficit fiscal, bastante pessoas na informalidade. E a novidade para o segundo semestre deste ano é que o NAF vai passar a atender também na Delegacia da Receita Federal de Passo Fundo. No início, será em caráter experimental, para que depois, havendo demanda, os atendimentos passem a ser definitivos. Ou quando tiver movimentos específicos do ano, como imposto de renda, ITR, a gente faça um mutirão aqui no órgão. Então esse período vai ser para chegar a essa conclusão e a gente tem uma grande expectativa que a gente consiga ampliar esse serviço ao cidadão, independente do período, se for ficar definitivo ou esporádico depois. Banida de seu lar por um feiticeiro, a última princesa de um reino encantado acabou esquecida pelo próprio povo e passa dias sofrendo com a saudade da terra natal. Bom, a obra A Última Princesa é o livro do mês de agosto, de autoria do escritor e ilustrador Fábio Yabu. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigado, Kelly. Fábio nasceu em Santos, São Paulo, é escritor e ilustrador, publicou obras aqui no Brasil, também em Portugal. Fábio, quando que começou o teu gosto pela literatura? Eu costumo dizer que eu gosto de ler, eu já gostava de ler muito antes até da alfabetização, né? Porque minha casa sempre foi muito cheia de livros, então eu gostava de ficar folheando, vendo as revistas em quadrinhos ou mesmo os livros ilustrados, né? E ficava fazendo minhas próprias histórias em casa, né? Ficava desenhando nas paredes ou nas mesas e tal. E aí, quando começou a minha alfabetização, eu automaticamente já me voltei para os livros, para a literatura, né? Então, sempre foi uma coisa muito presente na minha vida desde criança. Agora, A Última Princesa é a obra indicada para leitura aqui em Passo Fundo. O que mais que a gente pode falar sobre essa obra? Eu acho que A Última Princesa é um livro que ele tem uma cara, assim, meio que de conto de fadas, né? Mas essa é realmente, acho que é a magia desse livro, né? Porque ele tem todo um contexto e toda uma linguagem de contos de fadas para contar uma história real, né? Que é a história da nossa última princesa, que foi a Princesa Isabel. Então, esse livro ele conta de uma maneira não muito fantasiosa, menos fantasiosa do que as pessoas imaginam,
como foi o encontro da Princesa Isabel com Santos Dumont na França, já durante o exílio dela. Né? Então, esse livro parte desse encontro para mostrar como é que foram os últimos anos da família real no Brasil, como foi a abolição dos escravos, e também tem algumas passagens sobre a criação do avião de Santos Dumont, que foi o 14 bis, né, que no livro chama Ave de Rapina. Né? Então, é um livro que tem várias camadas, assim, sabe? E é muito legal ver como as crianças interpretam o livro de um jeito, como uma coisa mais como um conto de fadas e tal. Já os adultos que têm, né, que conhecem a história real, ou não conhecem ainda, né? E eles já pegam esse viés mais histórico, né? E é muito legal ver essas camadas, né, se intercalando com o público. E foi a tua primeira vez aqui em Passo Fundo? É a minha primeira vez. Como é que foi essa participação, então, né, esse encontro com os leitores? Eu fui agraciado, né, pelo livro ter sido escolhido o livro do mês, né? Então eu fui convidado pela UPF, pela Prefeitura, pelo SESC. E tem sido muito incrível esse encontro com os leitores, né? Ontem eu conversei com os estudantes de literatura, né? Hoje do ensino fundamental, à tarde ainda vou conversar com o do ensino médio, né? Mas é muito incrível quando as crianças já conhecem o livro, sabe? Já vêm cheias de perguntas, cheias de dúvidas, né? E é legal ver, porque no livro tem algumas subjetividades, né? Algumas coisas ficam meio em aberto, meio que para que cada leitor interprete da sua maneira, né? E é muito gostoso ver como cada criança interpreta o livro ao seu modo, sabe? E se apropria do livro, né? Vira o livro dela. Tá certo. Muito obrigada pela tua participação aqui no canal de notícias e um bom trabalho. Muito obrigado. E amanhã o bairro Independente, em Passo Fundo, recebe uma programação especial organizada pelo Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Saúde do Idoso da UPF. Confira só o convite. Olá, tudo bem? Eu sou a Sandra, sou coordenadora dos Programas de Residência Multiprofissional da Universidade de Passo Fundo. Estou aqui para convidá-los a participarem da primeira integração comunitária em saúde que será realizada no bairro Independente. É uma promoção da Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso da Universidade de Passo Fundo, em parceria com o Hospital São Vicente de Paulo e Secretaria Municipal de Saúde de Passo Fundo. Essa atividade acontecerá amanhã na área verde do bairro Independente. Serão oferecidos diferentes trabalhos à comunidade, como verificação de pressão arterial, orientação farmacêutica, verificação do teste de glicose ou do diabetes, né? Teremos artesanato, música, a presença dos residentes da medicina veterinária também. Você é nosso convidado especial, participe! E hoje à noite a UPF TV, em parceria com o programa de pós-graduação em História da UPF, exibe mais um episódio da 5ª temporada do programa Momento Patrimônio. A série deste ano trata do patrimônio na região sul do Brasil. Confira um trecho. O sair de casa e ir para uma outra casa é fazer um movimento do conhecido para o desconhecido. Eu acho que esta é uma forma que me agrada muito pensar em imigração. Eu saio de um lugar onde eu conheço, mesmo que eu viva muito mal, mas eu saio deste lugar onde eu tenho as minhas referências e vou para o desconhecido. Então, emigrar é ir para o desconhecido. Para um lugar onde eu tenho no imaginário que ele será muito bom para mim viver, mas eu não sei como ele é. Também, ao mesmo tempo que ele migra para esse desconhecido, é um desconhecido que atrai ele. Então, a migração sempre está nessa questão, a expulsão, né, de um lugar e a atração de outro lugar. E, em geral, esse emigrante migra para um lugar onde ele conhece um pouco, onde ele já ouviu falar. Possibilidade de melhora. Ele tem uma projeção sobre esse lugar. Ele não conhece, mas ele quer. Ele vai porque ele quer. Né? Há um elemento que dá dinâmica, que é o próprio desejo, a própria escolha de fazer esse movimento. Tem toda a discussão, né? Apesar que a migração acompanha a humanidade, né? Então, nós trabalhamos os movimentos históricos mais recentes como grandes processos migratórios. Mas o migrante, mesmo ele partindo em grupo, o ato de emigrar sempre é uma decisão individual, porque quem decide partir e chegar, né, ou permanecer é o sujeito, porque nós temos sujeitos, e esse é o interessante de estudar os movimentos migratórios. Se nós temos sujeitos na mesma situação, né, na Europa, no século XIX. Por que alguns migraram e outros permaneceram? Né? O que leva esse sujeito a migrar? E o que leva esse sujeito a migrar mais de uma vez?
né? Muitas vezes esse sujeito migra para o Brasil e no Brasil ele faz uma trajetória, ele chega no Rio de Janeiro e acaba no Rio Grande do Sul. E depois do intervalo, no quadro Acorde, o trabalho da banda passofundense Rap Jack. Nós já voltamos.